Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Acesse o nosso site e conheça o Programa de Certificação de Inglês e Negócios. É uma parceria da Radar Executivo com a Cambridge University. Nosso site é o www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje aqui no programa com a presença de Afonso Franco, gerente de negócios da Finacap, que vai falar um pouco com a gente sobre mercado de ações e investimentos. Afonso, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu agradeço a vocês o convite, é uma satisfação estar aqui. Beleza. Afonso, me diz o seguinte, como é que surgiu a Finacap e qual é o espaço que a empresa deseja ocupar no mercado financeiro? Bom, a Finacap, na realidade, surgiu há 13 anos atrás. É uma ideia dos atuais sócios Aristides Bezerra e Samuel Ameri. Aristides é ex-diretor, um dos ex-diretores da corretora de valores do Banorte. E após a falência, na realidade, infelizmente, do Banorte, Aristides decidiu, junto com alguns outros sócios, alguns ex-diretores, continuar tocando a atuação com o mercado de capitais. E a Finacap atua durante esses 13 anos, aí, desde 1997, nesse mercado, né? Nós somos uma gestora, a única gestora por hora pernambucana, que cuida somente de mercado de capitais. Me fala uma coisa, e tem algum segmento específico que a Finacap se especializou mais nessa área de investimento em ações? Bom, com relação ao investimento de mercado de ações, a nossa especialidade, na realidade, é fazer a gestão de recursos, né? Nós temos aí diversas corretoras atuando no mercado, mas com o intuito de fazer negócios, do trading diário, como a gente costuma falar no termo técnico, mas a gente existe, na realidade, para poder fazer uma gestão um pouco mais aprofundada, uma gestão voltada para o longo prazo, para poder fazer as pessoas entenderem que, na realidade, as ações podem ser uma poupança de longo prazo, que elas podem utilizar com o passar da vida, como complemento de renda ou alguma coisa similar. E qual seria esse público-alvo que você está buscando prioritariamente? Bom, o mercado brasileiro, na realidade, passa por uma desmistificação muito grande com relação aos investimentos em ação. Então, na realidade, a gente tem uma cultura que ainda acredita que somente quem tem dinheiro pode investir em ação. Mas, na realidade, as ações são investimentos que podem ser feitos com centavos apenas, né? Então, todos podem investir no mercado de ações. É uma cultura que existe já em países como Estados Unidos, Japão e etc., onde essa cultura do investimento em ações, na Bolsa de Valores, é um pouco mais arraigada, tá? Então, todos, na realidade, podem investir em ações. E o nosso público são todos interessados em gerar uma poupança de médio e longo prazo. Falando nessa questão de mercado, a gente tem ouvido muito na mídia, né, que o mercado de ações aí é a bola da vez. Perfeito. O mercado de ações brasileiro é a bola da vez. Por que que o mercado brasileiro se tornou assim, de repente, tão atrativo? Bom, na realidade isso é como eu posso dizer, é uma sequência, né, de todos os projetos, todas as execuções econômicas que nós passamos, né? O Brasil veio de diversas crises e essas crises fizeram com que a gente tomasse uma maturação, um corpo muito grande com relação ao mercado de capitais, ao mercado, à economia como um todo. E essa maturação socioeconômica que nós passamos foi com que fizesse que hoje as empresas tivessem essa perspectiva de abrir capitais e através disso a gente consegue ter realmente essa pujança em termos de investimento. O mercado de ações brasileiro é um mercado de ação jovem, né, comparado ao mercado de ações de outros países, mas é um mercado de ações que é muito bem formulado, né? E o nosso crescimento econômico, o tamanho que o país tem hoje, a perspectiva econômica futura que o Brasil tem é muito grande, é muito importante. Isso faz com que o mercado de ações cresça bastante. Em termos econômicos, quais foram os fundamentos que ajudaram aí nesse crescimento e a tornar o mercado assim um pouco mais atrativo, os fundamentos da economia que ajudaram? Bom, nós temos aí, ao longo dos últimos 15 anos, né, uma série de fatores. Então, eu poderia citar, a princípio, né, a nossa regularidade com relação à moeda. Então, entre 84 e 95, nós tivemos diversas moedas aí, né? E 94 para 95, nós temos a implantação do real, através lá do governo ainda de Itamar Franco. Posteriormente, Fernando Henrique assumiu a presidência, continuou com o real, obviamente, era uma ideia dele, e Lula continuou também com o real. E essa linha contínua de uma moeda foi importantíssima para que a gente tivesse e chegasse onde a gente chegou, né? Câmbio variável também foi a implantação do câmbio variável em 97 ou 99, se eu não me engano, foi também uma coisa extremamente importante, foi um fator extremamente importante para a gente enquanto economia. Perfeito. Me fala uma coisa, falando para aquele marinheiro de primeira viagem, né?
Na sua opinião, qual o melhor caminho para se começar a investir no mercado de ações e quais são suas recomendações para essa pessoa que está iniciando um investimento nesse segmento? Bom, primeiro, na realidade, é procurar uma empresa que forneça um suporte para que ela possa fazer os investimentos. Tá? Através dessa empresa, normalmente essa empresa vai fornecer informações importantes com relação ao mercado, com relação ao aprendizado, com relação a todas as informações onde a pessoa pode buscar essas informações, seja literatura, sejam sites na internet e afins. Então, educação financeira é o segundo ponto. O primeiro ponto seria realmente você buscar uma empresa que tenha um know-how, né, que ofereça um suporte a que você fazer esses investimentos desejados. O segundo ponto é a educação. Tá? A partir desses dois pontos aí você já está tranquilo para poder começar a fazer os investimentos tranquilamente. Já está mais seguro. Já está né? mais seguro, Sem com certeza. dúvida. Me fala uma coisa, qual o perfil desse novo investidor que está chegando no Brasil e que também está entrando no mercado, né? E quais são as perspectivas de entrada de novos investidores no mercado de ações brasileiro? Bom, com relação aos novos investidores, nós temos aí diversas gamas. Nós temos o brasileiro que na realidade está insatisfeito com o rendimento que a renda fixa proporciona a ele, ele procura meios melhores de ter retorno do seu investimento, aí ele vai para diversos, sejam imóveis, seja o mercado de renda variável, seja o mercado somente de ações. Né? Com relação à entrada de novos investidores, por conta justamente dessa economia que nós temos sólida hoje, né? Isso possibilita com que o investidor financeiro veja o Brasil como uma nova possibilidade de investimento, né? Um investimento sadio, que oferece normalmente retornos superiores ao que ele pode ter no país dele. Né? Então, por isso, a gente também tem essa entrada bastante forte de capital estrangeiro. Né? A nossa Bolsa de Valores tem uma participação interessante dos estrangeiros, justamente por conta do retorno que ele tem do capital aplicado no próprio país dele. A gente tem como saber hoje qual dos países está mais investindo na nossa Bolsa? Tem como, isso é alguma informação que é possível ter? Olha, na realidade, o país em si a gente consegue até ver, mas a grande parte deles vem através de fundos de investimento estrangeiros. E nós temos diversos. Estados Unidos, com certeza, é um expoente com relação a isso. Eles têm diversos fundos de investimento ou previdências, né, lá que fazem aquisição de papéis, etc., aqui no Brasil. Tá? Então, acho que seria o grande país realmente que faz investimentos pesados aqui no Brasil seria os Estados Unidos. Né? Isso. Na Bolsa. Me diga uma coisa, e que cuidados esse investidor precisa ter ao analisar a compra de uma determinada ação no mercado? A gente sabe que não é tão simples, tem que ter alguns fundamentos aí para você buscar essa ação adequada. Né? Na realidade é fundamental. Essa escolha da ação é fundamental. É o que define, na realidade, um investimento de sucesso, né, e um retorno interessante para o cidadão. Né, tem alguns termos no mercado de ações que nós costumamos utilizar com relação ao retorno de capital, então o dividend yield, etc. Mas o que você busca, na realidade, é a solidez daquela empresa é um ponto crucial. Né? A quantidade de informações que você pode ter com relação à empresa, então análise de balanço, indicadores de margens operacionais, margens líquidas, são uma infinidade aí de possibilidades de análise para poder entender se aquela empresa passa por um momento interessante, mas algo que também tem que ser levado em consideração sempre é a perspectiva econômica para aquele setor e a disponibilidade daquela empresa para poder continuar fazendo investimentos ali na área dela. Né? Então, a área econômica, a solidez da empresa, a solidez da companhia, né, e a possibilidade de crescimento dela são os fatores principais que você deve observar. Que buscam mais, né? Isso. E me diga uma coisa, nesse universo todo, né, de investidores, de empresas, de investidores estrangeiros, qual o papel das corretoras na formação desse novo contingente de investidores que estão chegando na economia e o que é que falta para que esse tipo de investidor se torne realmente, esse tipo de investimento se torne mais conhecido da maioria da população? Bom, na realidade a gente está passando por um processo de mudança sociocultural e socioeconômica muito forte com relação a investimentos. Então, há 15 anos atrás, nós tínhamos uma perspectiva de investimento na renda fixa muito interessante. Então, por exemplo, você tinha uma taxa Selic, que é a taxa que o governo remunera os títulos públicos, próxima de 50%. Né? Hoje, essa taxa Selic que nós conhecemos é 10,75%, o que tornou o investimento em renda fixa muito aquém do que ele já proporcionou. E como eu falei anteriormente, essa questão da busca pelo retorno é fundamental. Então as pessoas passaram a entender e passaram a buscar um pouco mais de informações com relação a isso. A corretora, na realidade, ela serve nesse processo de mudança para poder dar uma estrutura para a pessoa ter acesso um pouco melhor ao conhecimento. Mas fundamentalmente esse papel de conhecimento é feito através
dos órgãos do governo ou dos órgãos que autorregulamentam todo esse setor. Então aí nós poderíamos citar alguns sites como comoinvestir.com.br, que é da Anbima, né, que é uma das instituições autorreguladoras do mercado, né, e que as pessoas podem ter como base de informação, e as corretoras têm um papel muito forte nisso com relação aos cursos, né, com relação à promoção de seminários, aos encontros de empresas e investidores, que é fundamental que isso aconteça, para que as pessoas possam realmente ter um contato cara a cara com aquele representante da empresa que tem diversas informações importantes sobre como a empresa vê o negócio dela, sobre como ela tem essa perspectiva do negócio dela, né, que é fundamental também para nós conhecermos um pouco além do que os relatórios falam, né, do que o site fala, do que as notícias na mídia falam. Então esse contato humano que as empresas promovem também é muito importante. Né, as corretoras promovem alguns desses, as corretoras, gestoras e distribuidoras. Tem até o Finacap Educacional. Perfeitamente, também, né? perfeitamente. Finacap Educacional é um programa que nós temos aí, foi criado em 2008 e nós promovemos diversos cursos, tá, em parceria com a FPE, através de professores de lá, seja Pierre Lucena, seja Abelino Lagioia, que desmistificam um pouco o mercado de ações, né, que tira aquela imagem de bicho de sete cabeças, né, que o mercado de ações tem para grande parte das pessoas, o que não é, na realidade, um mercado difícil. Mas é um mercado para quem não tem familiaridade, se torna um pouco, no começo, complicado de entender. Né? Tem diversos jargões, sejam em português, sejam jargões em inglês. A Bolsa, inclusive, tem um programa agora que foi lançado nesse último mês para poder alterar todos esses jargões que são utilizados na língua inglesa. Né? A perspectiva de crescimento até 2015 da Bolsa de Valores, a Bolsa, inclusive, tem um programa que está fomentando esse crescimento de 500 mil investidores, pessoa física, para 5 milhões, ou seja, um salto aí muito grande, um salto muito forte, e a educação é fundamental para isso. Né? Um investidor com conhecimento do que está fazendo é importante. Na realidade, aquela compra da ação simplesmente pela dica ou tratar a Bolsa de Valores como um cassino, como é comumente feito hoje por diversas pessoas, não é o interessante. Né? Por isso que nós, no Finacap, pregamos que, na realidade, a ideia de investimento é investimento de longo prazo, é literalmente um investimento naquela empresa, ou seja, eu compro ação de uma determinada empresa porque eu acredito que ela vai crescer, eu acredito que ela vai me trazer um resultado e, consequentemente, esse resultado é um resultado interessante para todo o país. Né? Ou seja, eu estou investindo diretamente em quem faz investimentos no país e não no governo, para daí o governo devolver esse investimento para todos nós. Né? Então, eu invisto, por exemplo, comprando uma ação da Petrobras, a Petrobras vai fazer uns investimentos na perfuração de campos, no pagamento e na aquisição de navios através da Transpetro, como é feito agora em Sopes, através do Estaleiro Atlântico Sul. Então, tudo isso são investimentos diretos na empresa que fazem com que a gente possa ter esse crescimento no mercado de ações, chegar a essa maturidade também. Perfeito. Afonso, vamos para um pequeno intervalo. Fique conosco assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Daqui a pouco voltamos.